Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Vamos hoje a mais um vídeo, que eu acredito que vai ser um vídeo bem interessante, porque eu vou falar para vocês algumas coisas, alguns problemas ou algumas coisas que acontecem na impressão 3D. Principalmente que hoje a impressão 3D se tornou uma coisa muito popular, por causa do baixo custo, da popularização que aconteceu. Todo mundo hoje, teoricamente, pode comprar uma impressora, que é muito bacana, porque quando eu comecei e outros canais que tem aí, que o pessoal começou há alguns anos, era uma coisa pouco difundida, era uma coisa cara, você não tinha muita informação, você tinha que ser um autodidata, como eu sou um autodidata porque eu aprendo sozinho as coisas. Não é que eu seja mais inteligente, eu sou curioso e eu sou persistente. Até eu conseguir fazer aquilo, eu persisto, eu procuro, eu procuro em outros idiomas e eu acabo resolvendo quase todos os problemas. Vou dizer todos, mas quase todos os problemas. Mas hoje, como popularizou bastante, nem todo mundo é igual a mim. E então, às vezes, as pessoas compram uma impressora porque está barata. Somente agora no Black Friday, muita gente comprou, tinha promoções aí. E chega lá, põe para imprimir, dá zica. Aí o cara fala, pô, minha impressora veio com defeito, é uma porcaria, e eu não quero mais, e fica bravo, fica chateado. E muitas vezes não é porque a impressora é ruim. Eu sei que a qualidade das impressoras chinesas é muito ruim, mas muitas vezes não é culpa deles, é culpa da gente mesmo, porque a gente não conhece algumas coisas. E a gente acaba cometendo alguns erros que vão resultar uma entrega daquilo que a gente gostaria muito ruim. Bom, então vamos a algumas coisas, informações importantes. Primeira delas, a maioria das impressoras vem com um cartãozinho que ali tem às vezes o manual para você montar, tem alguns modelos para você também fazer teste na impressão e mais algumas coisas. Bom, primeiro os modelos que vêm ali, eles são fatiados, eles são configurados de acordo com a impressora que eles têm lá na fábrica deles. Necessariamente, essa impressora aparentemente é igual à sua, mas não é bem assim. Por quê? Porque na hora que você monta a sua impressora, você não vai montar ela exatamente igual à impressora que eles têm lá. Até porque às vezes um lote lá que mandam para você, já aconteceu com várias pessoas, eu já vi vários, não aconteceu comigo, mas já aconteceu com outras pessoas, que eu já veio lá, o furo vem um pouquinho diferente, então a impressora não fica totalmente nivelada, então tem problemas. Isso quer dizer o quê? Que a configuração que ele fez para a impressora dele. Na hora que você puser a sua, provavelmente a peça que você for imprimir não vai sair igual, tá? Ou vai sair perfeita. Então, primeira coisa, isso não quer dizer que a impressora seja ruim, tá? Então você tome cuidado. Quando você for fazer isso, não avalie a qualidade da sua impressora em função do que eles mandaram. Eu prefiro pegar no Thingiverse lá um curvo de calibração ou alguma outra coisa e imprimir, porque é uma coisa mais real, não é uma coisa que sabe, vou dar um exemplo que a gente via aqui também, não é muito diferente, mas eu via muito no Brasil. Quando você queria comprar uma casa, um apartamento, tinha um modelo decorado. A decoração era feita para aquele modelo. Então, às vezes, você via, nossa, que quarto pequenininho, mas tem uma cama, tudo, só que a cama era menor. Então, era feita, os móveis eram feitos para aquele modelo lá que eles estavam mostrando para o público. E não é diferente o modelo que o fabricante muda. Ele faz muito bonitinho, mostra lá vídeo, tudo impresso bonitinho, mas para aquela impressora, quando você vai imprimir na sua não funciona. Então pegue o modelo do Thingiverse, um cubo de calibração, uma coisa assim, imprima e veja. Tá. Bom, como eu configuro a minha impressora? O segundo tópico.
Você necessariamente, você não precisa criar é chamado perfil, que é a configuração da sua impressora e das configurações que você vai pôr para imprimir. Você não necessariamente precisa criar um perfil. Hoje acho que a grande maioria, não vou dizer 100%, mas a grande maioria das impressoras, elas usam o Cura, tá? E o Cura já vem com um monte de perfil de impressoras já pré-configurados, que é uma configuração, não é ruim e não é boa, é uma configuração média. Dela você pode partir dali para fazer ajustes, tá? Então, por exemplo, vou pegar a impressora chinesa que eu comprei, que é a Blauer, que tem um monte de vídeo. Eu tinha uma configuração que eu tinha feito, o nome dela, Blauer, tudo bonitinho, o perfil lá. E aí eu fiz eu fiz um update de cura, e eu não sei porque eu não salvei. Fiz alguma besteira, eu não salvei o arquivo, e na hora de fazer o update eu perdi a configuração que eu tinha. Eu falei, puta, eu não tinha nem referência, porque você vai fazendo de acordo com o que você vai imprimindo. Aí o que eu fiz? Eu falei, pô, eu tenho que tentar ver uma impressora que seja mais parecida possível com ela, que já tem uma configuração pronta, pelo menos eu parto de algumas coisas já, para não ter que começar do zero. Então procure, se você usar o Cura na sua impressora, procure alguma configuração pronta que tenha os parâmetros da sua impressora, os parâmetros principais. Quais são os parâmetros principais? É uma impressora que tem uma área de impressão próxima ao que você tem. Por exemplo, da Blauer, o que eu usei? Eu usei da Ender 3 Pro, que tem 235 por 235, só que ela tem 250 de altura, eu pus 280, eu só alterei esse parâmetro e depois eu fiz alguns ajustes finos. Mas eu fiz uma impressão teste até para ver. Saiu muito boa a impressão. Muito boa, muito boa. Você precisa mexer em velocidade, precisa mexer em fio, sem problema. Mas em si, a que veio no Cura já atendeu às minhas necessidades. Depois eu fiz alguns ajustes finos, que é a experiência e os testes que te ensinam a fazer. Eu vejo muita gente muito boa mesmo, colocando, eu fiz um perfil aqui, está disponível aqui na internet, use o meu, se vocês precisarem, use o meu perfil e tal. Pessoal, eu testo um monte de perfil que eu vejo assim de outros youtubers, tanto brasileiros quanto estrangeiros. Funciona? Entre aspas. Porque são ruins? Não, são excelentes. Mas porque a minha impressora, a montagem da minha impressora não é igual à montagem da impressora deles. Então não vai funcionar corretamente. Tá? Os ajustes finos que eles fazem, que são, você vê as peças que eles imprimem, sai, fantástico. Mas a impressora sua vai funcionar? Provavelmente não. Então não adianta muito você fazer isso. Eu acho que é melhor você ter um ajuste grosso, como que eu falei que você pega lá do Cura, e depois você refinar ele, do que você já pegar um ajuste refinado e colocar na sua impressora, que não vai funcionar, não vai ficar legal, tá? Uma outra dica que eu tô dando para vocês, e vou ser repetitivo, não estou desmerecendo nenhum perfil do pessoal que põe na internet, são muito bons, são excelentes, eu vejo que às vezes os caras têm um trabalho de cão para poder refinar aquele perfil e colocar essas configurações disponíveis para a gente, com a maior boa vontade do mundo. Por isso que quando alguém me pede, me passa a sua configuração, eu passo o que tem no Cura, porque eu sei que não vai funcionar na sua impressora. Por isso que é uma dica que eu dou para vocês. Outra dica que é importante, a gente começa a imprimir e começa a dar um monte de problema na peça que você está imprimindo e acaba até depois entupindo o seu bico de impressão. O problema todo
não é nem a configuração, muitas vezes, o que você fez. O grande problema, na maioria das vezes, é temperatura que você está imprimindo. A grande maioria das vezes. E isso, se a temperatura estiver muito alta, o teu filamento ele fica muito líquido. Então ele, principalmente no começo da impressão, as primeiras camadas, acontece um negócio chamado pata de elefante. Ele derrete muito, a mesa está quente e ele derrete muito, então ele forma as bordas saem para fora assim, por isso que tem o nome de pata de elefante. Depois em cima fica até um pouco melhor, porque aí ele não tem o calor da mesa, ele começa a só ter o calor do filamento, mas não fica muito bom, tá? Então a gente precisa tomar cuidado com a temperatura do filamento. O filamento, eu vejo, eu já imprimi no começo, eu imprimia muito o PLA com em torno de 190 graus. Eu não acho que fique legal, eu acho que é melhor, porque o PLA varia a temperatura. Vamos dizer que ele fale lá de 200 graus a 230 graus. Eu imprimo com um pouquinho menos da metade. Não com o mínimo e nem com o máximo, com um pouquinho menos da metade. E lembrando também que o filamento, ele muda de cor, muitas vezes a temperatura muda também por causa da pigmentação. Por isso que eu não gosto de imprimir nem com o mínimo nem com o máximo. Eu gosto de imprimir com um pouquinho menos do meio, porque está dentro da variação do filamento, e a grande faixa de temperatura de impressão, mesmo mudando de cor, eu fico dentro dessa, vamos dizer assim, desta faixa de variação, tá? Para mais ou para menos. Então eu trabalho nessa faixa, porque entope o bico. Entupir o bico, não necessariamente você perdeu a impressão, porque o grande problema quando entope o bico, muitas vezes, é você ter que desmontar tudo. E às vezes no desmontar tudo, primeiro para você desmontar, você tem que desmontar com o hot end quente. Então se bobear, você vai queimar, vai se queimar, porque está lá 100 e tantos graus, você não pode pôr a mão, mas você encosta, é muito complicado. Segunda coisa, quando você for montar, você tem um resistor, que é o que dá o aquecimento, você tem um sensorzinho de temperatura, tá? Que é uma pecinha micro lá, se você não tomar cuidado, já aconteceu comigo, por isso que eu estou falando, sem querer eu encostei uma chave lá, deu curto, perdi, aí eu tive que arrumar colocar um outro, e aí se melhor é diferente, eu tive que procurar para poder achar, para poder comprar, eu comprei, coloquei, quer dizer, aí acaba a tua impressão, acaba tudo. Então você tem que tirar bico para fazer limpeza é uma coisa muito ruim, porque você precisa tomar muito cuidado. Mas tem algumas coisas que a gente consegue limpar o bico sem necessariamente ter que desmontar ele inteiro, tá? Então eu vou ensinar para vocês como é que a gente faz esse tipo de coisa, ok? Bom, eu peguei aqui um hot end aqui, tirei o que eu tenho lá, mas só para mostrar para vocês, para ficar mais fácil. Porque quando você for soltar, você tem que tomar cuidado, porque aqui você tem o resistor, que está aqui, que vocês estão vendo aqui, ó, o resistor, tá? Aqui você tem para medir a temperatura, que está aqui, tá? Então, se você for, você tem que aquecer para soltar, e isso aqui você precisa tomar cuidado, você precisa pegar de um jeito que você, uma chave aqui, e tem que pegar outra aqui. Nesse caso o meu é mais fácil, porque o meu tem aqui uma coisa para eu pôr uma ferramenta, eu tenho que soltar tudo, aí eu tenho que tirar primeiro aqui o nozzle, para depois soltar o resto, então tem que ser tudo quente. Então como é que isso aqui está instalado na sua impressora? Como é que eu faço para aqueço ele? Como é que eu faço para não ter que desmontar tudo? Porque em último caso eu vou desmontar se não tiver jeito. Primeira coisa que eu faço, eu solto o Bowden Tube. Para soltar, você tem esse anel aqui em volta. Se você apertar ele para baixo, ele solta o tubo. Então você aperta ele, solta o tubo, o filamento está preso aqui dentro, tá? Você tira o tubo fora, não precisa nem tirar o tubo todo, o filamento está aqui, ele está aquecido. É fácil você pegar e puxar, você
puxa, ele sai. No meu caso aqui não está aquecido, porque eu estou pegando, mas ele está aquecido, você puxa, ele sai. Ele saiu, legal, você corta o fila, provavelmente vai sair isso aqui mais grosso, com a cabeça lá da impressão de baixo, você corta, e aí você com ele aquecido, continua aquecido, aquece a temperatura de impressão, você enfia o filamento aqui, e você manualmente vai empurrando, vai sair filamento aqui por baixo, você vai empurrando, o que vai fazendo? Ele vai fazendo uma limpeza do filamento, porque o filamento ele entope, e porque começa a carbonizar, a temperatura está muito baixa, e ele começa a carbonizar. Então, quando você faz essa limpeza, normalmente, você consegue limpar tudo. Limpou tudo, você tira o filamento outra vez, tá? Com ele, aí você põe o tubo, instala o tubo, aqui é só pro forma para a gente pôr, põe o filamento outra vez, empurra o filamento, vai empurrando o filamento até ele sair, tá tudo pronto? Ok. 90% dos casos você consegue voltar a imprimir sem problema nenhum. Ok? Aí só você sobe um pouco a temperatura para você continuar essa impressão, porque normalmente é isso que acontece. Para eu limpar bico, olha, é uma coisa muito difícil e eu imprimo bastante, demora muito para eu limpar, ok? Então tá aqui uma dica que é importante para vocês. Uma outra dica que eu posso dar para vocês é a mesa para você imprimir. Você hoje, eu já testei um monte de mesa, um monte de produto, e a melhor superfície de impressão que eu achei até hoje, tá? Foi essas lâminas de aço, tá? Com uma camada de, acho que é PEI, se não me engano, que tem em cima. Ela é excelente para PLA, que a grande maioria das peças que a gente imprime é com PLA, tá? Ela é excelente para PLA e é fácil para tirar, porque eu aqueço a mesa, a temperatura é de 60 graus, depois que ela esfria eu faço assim, a peça sai, é excelente, tá? Então eu aconselho vocês a comprarem esse tipo de superfície. Se você for imprimir tipo ABS, como é que eu faço ABS? ABS eu uso vidro ou espelho, preferência espelho, porque é uma superfície realmente plana. Eu faço uma misturinha do filamento que eu vou imprimir com acetona, diluo ele e eu passo no vidro e aqueço lá 90 graus normalmente que eu uso para imprimir, 90, 85, em torno disso aí. E ali eu faço a impressão. Quando esfria é super fácil de soltar também, ele solta sozinho e eu não vou dizer 100%, mas 99,9% sai perfeita, fixa direitinho e a impressão sai muito boa. A PETG, eu já imprimi bastante coisa. A PETG eu usei o que? Eu usei a cola de bastão ou laque. Ele fixou legal, tá? Em vidro. Nessa placa flexível, eu não experimentei. Então eu não sei dizer para vocês se ele fixa legal ou não. Mas eu não experimentei. Então são algumas dicas para vocês, porque eu tive já muito problema. Se você está imprimindo uma peça grande, ela pega, ela solta, você perde tudo. Você fica chateado, né? Então são algumas dicas de impressão que é importante para você que está começando. Para quem já está há mais tempo, sabe disso aí que eu estou falando e não vai ter esse tipo de problema. Bom, pessoal, então é mais um vídeo que eu fiz para vocês. Espero que essas dicas ajudem para que vocês possam resolver alguns problemas sem ter muita dor de cabeça. Obrigado por vocês se inscreverem no meu canal, assistirem meus vídeos. Não deixem de se inscreverem, ativem o sino de notificação, que tem sempre vídeo toda semana para vocês, que eu procuro colocar, tá? E, mais uma vez, obrigado e até o próximo vídeo. Abraço a todos. Bye, bye.